Olá, sou Diogo Mendonça Leite Eu sou Ana Clara Santos Pinheiro Muniz. e nós somos alunos atualmente em Gap Year, mas que no ano passado, durante o nosso terceiro ano do ensino médio, cursado no Colégio Marista Patos de Minas, desenvolvemos, sob orientação da professora Rosimeire Borges, esse projeto sobre os impactos do EAD nas perspectivas de futuro dos estudantes. Bom, hoje vamos apresentá-lo a vocês e acredito que é interessante começarmos por uma contextualização histórica do ensino à distância. Bom, num primeiro momento, o ensino à distância surge no século XIX através de aulas remotas, dadas por correspondência. Rapidamente ele chega ao Brasil, poucos anos depois, e no final do século XX se consolida como um método para o ensino superior brasileiro, principalmente após o advento de novas tecnologias de comunicação. No entanto, estudiosos como Cardone e Sanches apontam para o fato de que, mesmo com as novas tecnologias, o EAD não corresponde inteiramente à experiência de ensino presencial. Mas o que de fato motivou a nossa pesquisa foi o que aconteceu em 2020 nessa linha do tempo. Com a pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação e demais órgãos reguladores se viram forçados a regulamentar às pressas o EAD no ensino básico e no ensino médio, onde ele ainda não era regulamentado, ao menos aqui no Brasil. Com isso, as escolas e os próprios órgãos reguladores tiveram pouco tempo hábil para implementar, nesse âmbito, o ensino à distância com a qualidade que ele possui no âmbito do ensino superior, onde já existe há muitos anos. Bom, pensando nisso, partimos de um fato que observamos enquanto estudantes. Muitos dos alunos se mostraram insatisfeitos com a adoção do EAD no contexto da pandemia. Com isso, supusemos que o processo descrito por Oliveira Pinto e Souza e mostrado a seguir teria lugar. Haveria primeiro um impacto no processo de aprendizagem dos alunos, levando ao impacto nas suas perspectivas de futuro, que por fim poderia gerar mudanças em seu projeto de vida e até mesmo na sua vida futura. Por isso, nosso objetivo foi entender como o ensino remoto impactou as perspectivas de futuro dos alunos e seus processos de aprendizagem, e como aconteceu o processo descrito acima. Para isso, foi importante coletar dados que elucidassem as percepções dos alunos, analisá-los comparativamente após o advento da pandemia e antes, considerando recortes socioeconômicos, para que pudéssemos testar as hipóteses e confirmá-las ou refutá-las conclusivamente. Bom, e como exatamente desenvolvemos isso? Partimos da criação e distribuição de um formulário através da plataforma Google Forms, onde procedemos à coleta de dados entre alunos do ensino médio de 4 escolas públicas e privadas de Patos de Minas, em Minas Gerais, e de Brasília, no Distrito Federal. Posteriormente, realizamos a análise preliminar, que envolveu a normalização dos dados para uma escala numérica padrão através do Google Sheets e do Excel. E nessas mesmas plataformas procedemos a uma análise de correlação através do coeficiente de Pearson. No entanto, foi importante proceder a uma outra análise, já que utilizamos variáveis categóricas que não variavam com muita liberdade e, portanto, não apresentavam uma análise tão conclusiva através do coeficiente de Pearson. Para isso, utilizamos uma análise por recorte, que envolveu a obtenção de médias e desvios padrão de combinações de filtros de variáveis socioeconômicas. De posse desses dados, procedemos a uma análise final que envolveu a busca por padrões e a comparação entre os nossos dados e os dados da pesquisa controle, de antes da pandemia, que no caso foi a pesquisa realizada por Oliveira e Saldanha em 2010. Agora, quanto ao nosso formulário, ele foi estruturado da seguinte maneira. Primeiro, havia um questionário socioeconômico, em que os respondentes deveriam responder a perguntas relacionadas ao ano que eles estavam cursando, primeiro, segundo ou terceiro do ensino médio, o tipo de escola que eles frequentavam, pública ou privada, o tipo de acesso que eles tinham ao EAD, ou seja, por aulas gravadas ou por aulas ao vivo, quando haviam começado as suas aulas EAD, de março até julho, a sua renda familiar e também o número de pessoas que moravam com eles nas suas casas. Depois desse questionário socioeconômico, nós colocamos algumas perguntas relacionadas às suas perspectivas de futuro, que foram baseadas em um modelo proposto por Ginter e Ginter, que tinha respostas relacionadas a dados antes da pandemia. Então, nós pedimos para que eles dissessem suas expectativas quanto a questões como a conclusão do ensino médio e também a obtenção da casa própria, questões desse tipo.
E depois dessas duas coisas, haviam as questões relacionadas a uma avaliação do EAD em comparação com o ensino presencial. Nós pedimos que eles avaliassem sua atenção, seu desempenho e também o seu aprendizado nos dois modelos, para que eles comparassem os dois e para que nós obtivéssemos os dados nos dois modelos também. É importante ressaltar que a amostra que nós utilizamos de respondentes foi bastante heterogênea e nós tivemos um cuidado principalmente para ter um número de respondentes de escolas públicas e privadas equilibrado. Nós tivemos 57% de respostas de escolas públicas e 43% de respostas de escolas privadas. E também tivemos o cuidado de tentar trazer dados da renda familiar mensal de forma que eles se parecessem à distribuição da renda na realidade brasileira. Então, os dados da renda familiar mensal, a distribuição de pessoas por renda ficou parecida com a distribuição de pessoas por renda na realidade brasileira. Quanto aos resultados da nossa pesquisa, nós tivemos que a maioria dos scores, ou seja, dos valores em uma escala média de 1 a 5, de perspectiva de futuro, variou para cima em relação à pesquisa controle, apesar de os dados de desvio padrão que nós obtivemos terem sido bem próximos e por vezes menores do que os do grupo controle. Nós podemos ver aqui nesse gráfico, que traz as comparações entre os scores da perspectiva de futuro do controle versus a nossa pesquisa, que houveram algumas questões interessantes. Por exemplo, na categoria Entrarei na Universidade, os valores foram maiores no pós-pandemia do que no grupo controle. Isso pode se dever, nós acreditamos, ao fato de que os respondentes da nossa pesquisa foram apenas estudantes de ensino médio, que costumam estar mais focados em questões relacionadas à entrada na universidade e afins. Já a pesquisa controle entrevistou alunos de ensino fundamental também, que ainda não pensam muito nessas questões. Na categoria dos dirigentes do Brasil serão confiáveis, também houve outro dado interessante, porque todos os valores obtidos, tanto no pré-pandemia quanto no pós-pandemia, foram muito baixos, mostrando que provavelmente os alunos não têm uma expectativa muito grande em relação aos governadores do próprio país. Já em relação à categoria Serei Feliz por Morar no Brasil, os dados pós-pandemia foram menores do que os pré-pandemia, mostrando que as expectativas dos alunos em relação ao futuro do país provavelmente estão baixando. Quando pedimos para que eles avaliassem comparativamente o EAD e o ensino presencial, nós percebemos que o EAD foi absolutamente preterido pelos estudantes, tendo em vista que cerca de 82% dos respondentes concordaram com a seguinte afirmação: a mudança para o EAD prejudicou academicamente minha vida escolar, enquanto cerca de 18% discordaram. Já em relação às autoavaliações comparativas, nós percebemos que tanto a atenção quanto o aprendizado foram bastante prejudicados pelo modelo EAD, com a maioria de respostas desfavoráveis ao sistema remoto por parte dos estudantes. E um fato curioso é que com o desempenho foi o contrário. A maioria das respostas revelou que esse aspecto não foi tão afetado quanto os demais, tendo em vista que muitos dos respondentes avaliaram no equivalente ou melhor ou muito melhor no modelo EAD do que no modelo presencial. Vale ressaltar também que, nesse caso, os coeficientes de correlação não foram significativos entre nenhum critério socioeconômico e resposta em particular. Alguns fatores interessantes que nós percebemos foram que primeiro, que a atenção dos alunos que moram com mais pessoas foi mais prejudicada, como fica evidente aqui nesse gráfico, que se percebemos no eixo X com o aumento das pessoas que vivem com um aluno em casa, também aumenta no eixo Y a incidência de respostas pior ou muito pior para a atenção. Outro fator que nós notamos foi que os alunos de escolas públicas tendem a fazer uma avaliação mais positiva do EAD do que os de escolas privadas, como pode ser visto nesses dois gráficos aqui, em que a maioria de respostas relacionadas a uma avaliação negativa do EAD se concentra nas respostas de alunos de escolas privadas. E outro fator é que nós percebemos que os alunos com acesso ao EAD há mais tempo tendem a avaliá-lo mais positivamente.
Como pode ser percebido aqui nesse gráfico, com o passar do tempo, de abril até julho, vai aumentando o número de respostas discordo para a afirmação o EAD prejudicou academicamente minha vida escolar e diminuindo o número de respostas concordo. Bom, partindo desses resultados, temos algumas conclusões muito importantes. Primeiro, o fato de que a avaliação do critério desempenho foi melhor do que o dos outros critérios, atribuímos isso à hipótese de que houve uma maior leniência das escolas em avaliações aplicadas durante o período EAD. Já quanto ao fato de que houve uma tendência à piora no quesito atenção dentre alunos que possuem mais pessoas morando com eles em casa, acreditamos que isso corrobora a ideia de que a presença de mais pessoas em casa é um fator que está diretamente ligado à presença de mais distrações. Quanto ao aspecto de que as escolas públicas apresentaram avaliações relativamente melhores do EAD se comparadas a escolas privadas, acreditamos que isso pode se dever a um viés de seleção da nossa pesquisa, que não discriminou adequadamente os alunos de escolas públicas que têm ou não acesso ao EAD, ou mesmo os tipos de escolas públicas, institutos federais, escolas militares, enfim. Mas há também a hipótese de que isso possa se dever ao fato de que esses alunos têm uma base de comparação do ensino presencial pior. Bom, por fim, quanto ao fato de que com alunos que têm o ensino remoto há mais tempo, as avaliações tendem a ser melhores, acreditamos que isso aponta para uma adaptação por parte dos alunos ou por parte das escolas ao novo método. Bom, quanto à nossa principal hipótese de que o EAD teria prejudicado as perspectivas de futuro dos estudantes, ela foi refutada, já que, como vimos, não há uma tendência clara quando comparamos as perspectivas de futuro obtidas na nossa pesquisa e na pesquisa controle. Acreditamos que isso se deve a uma percepção de transitoriedade por parte desses alunos em relação ao momento atual, que provavelmente está correlacionada com a manutenção do desempenho, que dá a esses alunos uma sensação de que está tudo bem ou ao menos tudo se mantém como se mantinha anteriormente. Bom, acreditamos que para desenvolvimentos futuros é importante que a pesquisa abranja mais dados, ou seja, que exista um espaço amostral maior e também que esses dados incluam uma discriminação mais adequada dos tipos de escola, envolvendo tipos de escolas públicas e tipos de escolas privadas. Com isso, encerro e digo que estamos à disposição para quem desejar entrar em contato e sanar possíveis dúvidas.